Quando o espírito imundo, quando o que, igreja? Sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração o quê? Assim também acontecerá a esta geração o quê? Vamos voltar lá para o versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares procurando o quê? Porém não encontra. Olha para mim, por gentileza, por favor. A Bíblia diz: quando o espírito imundo sai do homem, há uma grande batalha, pessoal. A palavra diz aqui que quando ele sai, quando ele é expulso, ele anda por lugares áridos procurando o que mesmo? Diga repouso. Mas porque quando alguém quer repousar, é porque está o que, pessoal? Quando alguém quer repousar, não é porque está cansado? Então isso mostra que houve uma grande batalha para o espírito imundo, para um demônio abandonar o corpo do ser humano. Há batalhas que muitas pessoas não conseguem imaginar, batalhas que se dão não na área física, não no campo físico, mas batalha que se dá no campo, o que, igreja? Espiritual. Eu quero que você entenda que para o mal abandonar a vida, há uma batalha. Para você conquistar bênçãos, há uma batalha. Você deve entender que o diabo é o principal interessado para ver você e a sua família doente, miserável, brigado, destruído. A Bíblia fala da história de Daniel, que Daniel, homem ungido de Deus, teve que jejuar 21 dias de oração, adorando a Deus, em prol de uma resposta para o povo. Porém Satanás resistiu até os 21 dias, acirrado, uma batalha, uma luta. E isso era porque ele era ungido de Deus. Ele não era cristão preguiçoso, tinha preguiça de louvar, de adorar, de buscar o Senhor. Ele buscava a Deus, ele tinha comunhão com Deus. Porém Satanás resistiu àquela oração, resistiu àquele jejum até o último dia. Quando ele viu que Daniel não resistiu ou não desistiu, o diabo caiu por terra. Digam glória a Deus. Tem gente que vem 1 ou 2 vezes para a igreja fazer uma campanha: ah, não consegui, vou sair. O diabo aplaude, meu irmão. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Você pensa que fraco vence na vida? Nessa vida nenhum fraco vence. Nessa vida a lei vence os mais fortes. Digam glória a Deus. Na lei do ser humano, da sobrevivência humana, vencem os mais fortes. Na lei da natureza animal, os fracos servem de alimentos para os mais fortes. Então quero te dizer, meu irmão, se você quer vencer, você não pode ser fraco, você tem que ser forte. A palavra de Deus, Salomão diz que se te mostras fraco no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena, meu irmão. Então vem a angústia, o diabo traz o problema. Você não pode se mostrar fraco, angustiado, abatido. Você tem que mostrar a tua força. Digam glória a Deus. E nós que somos de Deus, a nossa força está em quem? Quem é a nossa força? Então pronto, meu irmão. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos tomar o capacete da salvação, a sandália, meu irmão, da justiça. Enfim, toma logo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Toma logo a couraça. Toma logo, meu irmão, toda a armadura da fé, para você estar firme contra os ataques do diabo. O que é essa armadura da fé? É oração, é estar domingo adorando a Deus, é estar se desviando do pecado. Nós vamos chegar nesse assunto. É você estar agradando a Deus, é você estar louvando a Deus, é você estar dizendo não para as coisas do diabo. Você, quando age dessa forma, ou nós, quando agimos dessa forma, nós estamos nos armando contra o diabo e todos os seus demônios. Tem cristão que pensa que vai vencer vivendo de qualquer jeito, vivendo uma vida desregrada, uma vida sem regra. Cristão tem que ter regras. Digam glória a Deus.
Quando a Bíblia fala que esse espírito imundo sai do homem, você não sabe a batalha que é, meu irmão, para um espírito imundo abandonar um corpo. Por isso ele sai cansado, ele perde a batalha. E é esse espírito imundo que habita no homem que coloca o câncer, a depressão, o desejo de morte. São obras malignas. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Não fala que veio ou virá, fala uma ação no presente. O ladrão vem, e ele vem, é uma ação presente que vem se dando, que vem acontecendo desde a época de Adão e Eva. Vem acontecendo, meu irmão. E o que é que eu preciso fazer, pastor Adelson? Eu preciso me armar contra ele. Digam glória a Deus. Afinal de contas, Lucas diz que quando um valente bem armado guarda a sua casa, os seus bens ficam em segurança. Digam glória a Deus. Você quer os seus bens em segurança? Você quer seu marido, mulher em segurança? Você quer sua família em segurança? Você quer tudo que é seu em segurança? Você tem que estar vigilante. Você tem que estar bem armado com a espada do Espírito. Ele está armado pelo poder de Deus. E quando esse está armado, vigilante, tudo que é seu está em segurança. Então preste atenção, o que é o segredo para você ter uma vida de vitória. Então, depois dessa batalha, o mal sai. E essa batalha que não é só sua, mas é do pastor, é do obreiro. Aquela batalha para você vir na igreja, para você ser fiel, para abandonar a coisa errada. Então o mal sai. Então quando ele abandona, ele vai por lugares áridos, procura repouso. Ele não encontra, porque o repouso ele só vai encontrar na vida da pessoa, onde ele diz: voltarei para a minha casa de onde sair. Rapaz, o mal, o espírito imundo se sente tão à vontade no corpo, na vida de determinadas pessoas, que ele já chama o lugar mesmo de que ele já chama o corpo da pessoa de quê mesmo, pessoal? Rapaz, a pessoa faz tudo o que ele quer. Então o que é que a pessoa tem que fazer após Deus libertar ela do espírito imundo? Ela tem que se encher com o Espírito Santo. Digam glória a Deus. Ela tem que vir domingo, ela tem que aprender a amar ao Senhor, ela tem que buscar o Senhor, para que o lugar não fique varrido, para que o lugar não fique limpo. O lugar, a casa, a nossa vida tem que ser ocupada por alguém. Se não for ocupada por Deus, será ocupada pelos espíritos imundos, ou seja, pelo diabo. Entenda isso. Tem muitas pessoas, igreja, que Deus até libertou. Deus libertou mesmo. É verdade. Pastor Adelson, como é que ocorre essa libertação? De diversas formas. A Bíblia fala que a mulher hemorrágica, 12 anos, estava doente porque tinha um espírito de enfermidade. Jesus libertou. A Bíblia fala sobre uma mulher que era encurvada, tinha um problema na coluna há 18 anos. Jesus falou que aquela filha de Abraão, há 18 anos, estava sendo escrava de Satanás. Por quê? Porque havia um espírito imundo na coluna daquela mulher. A Bíblia fala sobre um pai que tinha um filho que o mal entrava na mente dele. Ele tinha convulsões, ataques epiléticos, conhecido como nos dias de hoje. A ação do mal, pessoal, não é brincadeira. A Bíblia narra em Apocalipse capítulo 12, versículo 12: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de ódio, de cólera, de ira, de raiva, sabendo que pouco tempo resta. O diabo tem estratégia porque ele sabe que o pouco tempo que lhe foi dado, ou que lhe resta, ele sabe que para ele levar o maior número de almas com ele para o inferno, ele tem que ser um bom estrategista. E infelizmente ele é um bom estrategista. Ele tem estratégia. Ele não lança o anzol sem a isca, ele lança o anzol com a isca, que ilude muitas pessoas. Então quero te dizer, meu irmão, a batalha não é fácil. Digam glória a Deus. Não é sendo um cristão morno, frio, que eu vou conseguir vencer. Diz o versículo, né? Vamos ler aqui o versículo só para você entender. Versículo 45: então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e encontrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Olha para mim por gentileza, pessoal. O que dá lugar para os espíritos imundos na vida de uma pessoa, segundo a palavra de Deus, é o próprio pecado. Se você observar a epístola de Judas, versículo 6, porque
Judas, a epístola de Judas não tem capítulo, começa e só tem 25 versículos. Então no versículo 6 de Judas, a Bíblia mostra que o Senhor, meu irmão, não levou, ou seja, não deixou passar impune os anjos que não guardaram o seu estado original, mas que pecaram abandonando o seu próprio domicílio, ou seja, o reino de Deus. Por isso o Senhor os lançou, meu irmão, no inferno, e esses estão algemados, sob algemas eternas, para o dia do grande juízo. Você quer dizer o que, meu irmão? Eu quero te dizer, sabe o que? Que nós temos tido muitas oportunidades, porque até os anjos, quando pecaram, não guardando o seu estado original, esses foram lançados no abismo, estão algemados, segundo a palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus mostra que o próprio Deus não fez caso também, e quando os anjos se rebelaram, o Senhor também os lançou no inferno. Você pode ler. E o que é que o Senhor quer dizer com isso, pastor Adelson? Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus é bom, porque tem nos dado muitas oportunidades. Eu quero te dizer que tem muita gente, se não fosse a misericórdia de Deus na vida dela, ela estava cheia de demônios, porque depois que ela conheceu a palavra, voltou a pecar, voltou a beber. Ele disse: voltarei para minha casa de onde saí. É muito mais fácil o diabo, pessoal, o espírito imundo, querer voltar para aquela mesma vida, que ele já conhece. Ele já conhece os pontos fracos, ele já sabe como manipular, então ele faz de tudo. Só que o desejo dele, a ira dele dessa vez vem muito mais forte. Ele diz: é assim? Me expulsaram dali? Não tem problema não, pois agora eu não vou voltar mais eu só não. Eu vou pegar 7 espíritos, colega meu, isso não é historinha, nem brincadeira, nem piada, e vou voltar ali. Eu quero te falar que uma realidade triste, mas que tem acontecido dentro da igreja. Não sei se vocês já viram isso. Dizer: meu Deus, aquele pastor, meu Deus, aquele obreiro, meu Deus, aquele irmão está pior do que quando não tinha Jesus. Está na igreja, está fazendo coisa pior do que quem está lá fora. Mas por que a vida pessoa? Porque o mal voltou para a vida dele. Não é preciso manifestar não, meu irmão. Isso aí, o mal, ele tem estratégias. Quem está me entendendo, por gentileza? Eu quero dizer, meu irmão, que Deus tem sido maravilhoso para conosco. Por que, pastor Adelson? Porque Deus tem nos dado oportunidade, meu amado. A Bíblia mostra isso com a maior clareza. Gálatas capítulo 5: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A palavra de Deus diz: permanecei pois firme, e não vos submetais novamente ao jugo de escravidão. Digam glória a Deus. Sabe o que Paulo fala em Gálatas 5? Quer dizer, olha, permaneça firme, porque Jesus te libertou para você ser liberto, para você ser livre, e nunca mais Satanás entrar na tua vida e colocar jugo em você e te escravizar. Seja firme. Eu duvido, pessoal, se o mal terá autoridade pelo menos para tocar em você. Ele não terá. Você quer proteção? Tem gente que pede proteção através de campanha, grita tanto, pede tanto. Está aqui a verdadeira proteção. Teme ao Senhor.